Bom dia, tudo bem? Começamos uma materinha nova, que não é tão nova para alguns. A gente só vai aprofundar um pouco mais do que nós já sabíamos. Tabela periódica dos elementos, ou chamada de classificação periódica dos elementos. Eu já devo ter falado para alguns que essa tabela é um livro de uma página só. Tá? Então a gente tenta desmembrar alguma coisa. Nós não vamos ler o livro todo, tá? Mas vamos desmembrar alguma coisa. Claro, mas você para ler esse livro, o que acontece? Você vai lá no índice, escolhe o que te interessa. Para nós, a nossa tabelinha periódica, pegou a tabela. Qualquer tabela que você pegar, de um laboratório, do teu livro, da tua apostila, a primeira coisa que tu faz, quando for utilizá-la, é olhar um negócio que a gente chama de legenda. O que é legenda? Um quadrado maior, não precisa ser tão grande assim, tá? Um quadrado maior que você tem. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui embaixo. Não existe obrigatoriedade, mas é um quadrado maior que tem todas as informações que tem dentro de cada quadradinho. Aparece a localização, o número atômico, o nome. Essa tabela é uma tabela mais didática. Aparecem coisas que as tabelas comuns, a tabela nossa do pH não vai aparecer. Não vai aparecer para a gente o símbolo, a localização do elemento, tá? O número atômico, a massa. Isso vai aparecer. Só isso vai aparecer, tá? E detalhe, nessa, uma obrigatoriedade, o número atômico está em cima, bem no meio, e a massa está embaixo. Não existe obrigatoriedade, poderia ser o contrário. Por isso você tem que olhar a legenda para saber aqui o que está falando. Número atômico, o número está em cima. A massa, o número está embaixo, está falando. Então, antes de tu pegar a tabela e começar a usar, não fazer uma bobagem. Isso é, não pegar a massa atômica e fazer a distribuição eletrônica. Tu olhar onde está a massa e onde está o número atômico. Então, tu tem que olhar a legenda, tá? Cada detalhezinho da legenda. Bom, olhou a legenda, entendo um pouco mais. Então eu começo a olhar que a minha tabela, essa tabela, em futuro bem próximo, vai ser um pouco diferente. Você encontra linhas que nós chamamos de horizontais. O hidrogênio, não tem mais ninguém, o hélio, o lítio, olha, estou na mesma linha horizontal. Tá? Eu tenho 7 linhas horizontais por enquanto. São chamados de períodos. São os períodos. Tá? Esses elementos são colocados segundo a ordem crescente dos números atômicos, hoje. Qual para você saber qual é o número atômico? Está na legenda. O número atômico é o número que está aqui no meio, nessa tabela. Então, você quer o número atômico? Aqui. Não sei se dá para ver legal. Eu tenho hidrogênio, número 1, não tem mais ninguém. Aparece o hélio, número atômico 2. Agora, 3 é o lítio, berilo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Tá? Só aparece uma coisa estranha. Quando você chegar aqui, você tem o Césio e o Bário, 55, 56, aí pula 57 para 71. Aí depois começa 72 aqui. Meio doido? Não, nada de doideira não. O que acontece é o seguinte, quando descobriram o elemento 57, que está colocado aqui, o lantânio, acharam que ele era um único elemento só, colocaram na tabela. A tecnologia foi evoluindo, o pessoal foi avançando em ciência e descobriram que o lantânio era um. Era uma mistura de 14 elementos diferentes, que tinham propriedades muito semelhantes. Então o que eles fizeram? Colocar cada um no quadradinho? Não. Colocaram a tabela em 3D. Esse elemento, chamado sede de lantanismo, na realidade eles não estão aqui. Eles estão colocados aqui na frente. A tabela entra em 3D. Por isso que você vai pegar 55, 56, aí vem 57, 58, 59, 71. Aí vai outro, 72, 73, 74, até que chegou nesse outro aqui, o mesmo problema. O actínio não era um, é uma mistura de 14. Então colocaram a série, a família dos actínios. Aqui também, certo? Então ela está em 3D. Essa tabela não vem até aqui. Hoje já são catalogados uns 115 elementos, mais ou menos. Então nós só temos 109 nessa tabela, então existem outros, ordem crescente, certo? Ordem crescente. E vamos colocando por aqui afora. Os nomes ainda não tem os nomes. Ninguém precisa decorar nome, saber nome, tá? Curiosidade pura. Galera, então o detalhe da gente é o seguinte, primeira coisa, legenda. Ordem crescente do número atômico. Nessa tabela o número atômico está aqui.
Número atômico. Períodos são as linhas horizontais, tem o 7. Aí a gente lembra da distribuição eletrônica. Você lembra? Camada K, L, M, N, O, P, Q. 7. São os 7 períodos. São os 7 períodos. Tá? Os 7 períodos que o elemento tem. Bom, aí chegamos para uma outra coisa, chamados grupos, colunas ou famílias. Grupos, colunas ou famílias são as linhas verticais, são as linhas verticais. As tabelas mais antigas colocavam em algarismos romanos, mas não fazia sentido. 1A, 2A, 3B. Ué, depois do 2A não seria 3A, mas o 3A só apareceu aqui. Era aquelas coisas doidas do passado. E a gente tenta simplificar, o que já é bem complicado. Então eles mudaram esse negócio de algarismo romano, que nem se usa mais. E botaram só arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, até 18. 18, tá? Então hoje é arábico, as novas tabelas aparecem isso. Mas preste atenção que pode aparecer em algarismos romanos, uma questão antiga, no vestibular qualquer, perfeito? Então eu tenho 18 famílias. Eu tenho 18 famílias. Por exemplo, se é da mesma família, não é igual, mas tem alguma coisa em comum. Isso é propriedades semelhantes. Por exemplo, essa família aqui é a família dos metais alcalinos terrosos. Isso tem guarda. Não são iguais, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, são diferentes, mas eles apresentam propriedades químicas semelhantes, porque são parentes. Quem está na mesma família não é igual, mas tem propriedades químicas semelhantes. Perfeito? Propriedades semelhantes. Então, gente, nós vamos ver aqui na frente. Por exemplo, se é da mesma família, o que tem em comum? O mesmo sobrenome. Para um átomo, o que é o sobrenome? É a distribuição eletrônica dele. A coisa mais importante dele é o número atômico, que é igual ao número de elétrons, tá? A distribuição eletrônica. Se tem o mesmo sobrenome, eles são da mesma família. Isso é, o mesmo número de elétrons na camada. Peguei um átomo X qualquer, faço uma distribuição eletrônica, 2, 8, 18, 2. Peguei um outro Y qualquer, 2, 8, 2. Eles terminaram com os dois elementos. Então tem o mesmo sobrenome. Então eles são da mesma família. Então eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Perfeito? Perfeito. A gente vai ver aqui no quadro daqui a pouco isso que a gente está falando por escrito, tá? E alguns nomes que não dão aqui no quadro. Essa primeira família é chamada família dos metais alcalinos. A segunda, metais alcalinos terrosos. Só vamos falar das principais, as que têm nomes particulares. A outra não interessa, tá? Aparece aqui a família do oxigênio, são chamados de calrogênios, aqui do flúor, halogênios, e aqui os gases nobres. As outras famílias não têm tanta importância, isso é, não tem nomes particulares. O que interessa para a gente são os nomes particulares, são as famílias mais importantes que a gente tem. Perfeito? Se pulou alguma coisa, quando a gente botar no nosso próximo espaço aqui, que vai ser o quadro, a gente complementa isso aí. Veja? Então vamos para o próximo quadro, tá? Nossa tabela agora no quadro, também muito resumido, tá? Não dá para escrever tudo que tem ali. Então tu tem tua apostila, tu dá uma lida nela e você vai entender. Vai estar mais completo aqui, que é um resumo para a gente entender mais ou menos a coisa como funciona. Bom, eu falei em legenda, que tu olha em toda a tabela periódica, aquele quadradinho que você tem que explicar tudo que tem dentro da tabela. Então vai usar a tabela, procura legenda. É um quadrado maior que está separado na tabela. Aí tu vai ver o dado que você quer. Primeira coisa, tá? É o índice do livro. Bom, nós falamos que os elementos são em ordem crescente dos números atômicos na tabela. Em ordem crescente, tá? Isso eu não falei. Mas até o elemento urânio, número atômico 92, os elementos são naturais, encontrados na natureza mesmo, tá? Daí em diante, todos eles são artificiais e radioativos, são criados no laboratório. Mas para que isso? Para atender a demanda tecnológica do mundo. O mundo vai evoluindo, a coisa vai evoluindo. Perfeito? Então, há necessidade de se criar novos elementos, não depender só dos da natureza, tá? Bom, as linhas horizontais são os chamados períodos. Vimos aí em número de 7, por causa das 7 camadas eletrônicas. As linhas verticais são chamadas de grupos, colunas ou famílias. Número atômico 18.
Muitas das vezes não usam a palavra família, mas colunas ou grupos são da mesma família. Se são da mesma família, têm propriedades semelhantes. Vou ter um exemplo aqui embaixinho, ó. Peguei um elemento X e um elemento Y. Não tem nada a ver um com o outro. O número atômico 12, o número atômico 20. Não tem nada a ver um com o outro. Quando você faz a distribuição, a última camada 2, a última camada 2. A última camada é o sobrenome do elemento. Não interessa o resto. Se eles têm o mesmo sobrenome, eles são da mesma família. Então eles vão apresentar propriedades semelhantes. Não iguais, semelhantes. Tá certo? Certo. Bom, eu coloquei as principais, aquelas que a gente falou, e as que têm nomes particulares. Na apostila vai ter as outras todas, mais interessantes, tá? Galera, nós colocamos aqui as principais famílias. Feito. Localização, lá na tabela. Grupo, né? Localização é a linha vertical, o grupo. 1, 2, 16, 17, 18, são os que interessam pra gente, tá? Os elementos que estão no grupo 1, exceto o hidrogênio, ele foi um adotado, tá? São metais alcalinos. Por que adotado? Porque todo metal alcalino vai terminar com um elétron de uma camada. Tem o mesmo sobrenome de todo metal alcalino. E o hidrogênio é um elemento que tem o mesmo número de elétrons de uma camada. Então foi colocado naquela família, mas ele não é metal, tá? É uma exceção. Número 2, aqui, localização 2, eu tenho os metais alcalinos terrosos. 16, calcogênios. 17, halogênio. 18 ou 0, depende da tabela, são os gases nobres. Tá? Como é que eles têm o mesmo sobrenome? Isso é o mesmo número de elétrons de uma camada. Se a distribuição for feita por subníveis, elétrons de uma camada, tá? N é um número, tá? S1. Na última camada. Quando eu faço a distribuição eletrônica, a última camada, eles vão apresentar um elétron de uma camada. Todos que apresentarem um elétron de uma camada, ou um número S1, são da mesma família, têm o mesmo sobrenome. Tá? Os alcalinos terrosos, N, um número S2, ou 2 elétrons de uma camada, são da mesma família. É o nosso exemplo aqui. Não tem símbolo, mas eu tenho magnésio, 2. E tem o cálcio, não tem nada a ver magnésio com cálcio, mas tem o mesmo sobrenome. Então são parecidos. Muitos elementos, medicamentos genéricos, os caras substituem um elemento pelo outro, porque existem propriedades semelhantes. Não é o mesmo da fórmula original, mas tem propriedades semelhantes. Certo? Certo. Depois eu chego na família dos calcogênios. Um número NS2NP4. Aqui, última camada. Então, isso tudo é da última camada. Quantos somos elétrons? 4, 2, 6. 6 elétrons para camada. Mesma família. Os halogênios. Última camada. NS2NP5. O N tem que ser igual, a última camada. Então, somos elétrons. 7. Gases nobres. S2P6. Quantos somos elétrons? 8 elétrons para camada. Todos os elementos que tiverem 8 elétrons na camada pertencem à família dos gases nobres. Perfeito? Galera, agora eu aconselho vocês a dar uma olhadinha na apostila, tá? Porque, como eu falei no início, isso daqui é um livro. Eu não tenho como chegar e falar do livro inteiro. Então a gente resumiu alguma coisa para vocês, tá? Mais simples possível, que dá para a gente fazer os exercícios que estão no livro. Agora, qualquer dúvida, na nossa aula lá online, tira a dúvida para a gente resolver. Perfeito? Mas dá uma olhadinha no livro. Falou, gente. Até a próxima. Um abraço.